E aí, será que os cristãos primitivos entendiam que Jesus era Deus? Será que os cristãos primitivos cultuavam, adoravam a Jesus? Bom, nesse vídeo eu vou trazer uma curiosidade para vocês, que é sobre um achado arqueológico chamado grafite de Alexâmenos. Bom, acompanhe esse vídeo que vou estar falando um pouquinho sobre o que é esse grafite de Alexâmenos. Primeira representação gráfica de Jesus. Conheça o grafite Alexâmenos. O grafite Alexâmenos, ou grafite do Palatino, como também é conhecido, tem sido considerado a primeira representação pictórica de Jesus Cristo, encontrado em uma parede em Palatine, em Roma. Atualmente está no Museu Kirchner, na capital italiana. Inicialmente, o consenso observou que o grafite remonta a alguns anos do terceiro século. No entanto, considerando o tempo de aquisição da casa para o Palácio Imperial, a sua posterior conversão em Pedagogium foi sugerido como uma data aproximada no ano 85-95 d.C., sobre o imperador Domiciano, já que a casa teria permanecido selada depois. O grafite foi descoberto em 1857, quando o prédio chamado Domus Gelotiana foi descoberto na colina do Palatino. O imperador Calígula adquiriu a habitação para o Palácio Imperial, que após a morte do imperador, tornou-se um pedagogium, ou internato para as pagens imperiais. Mas o que essa imagem tem a ver com Nosso Senhor? A imagem representa um homem crucificado com a cabeça de um burro. À esquerda é outro homem que levanta a mão. Sobre a cruz há uma legenda escrita em grego: Alexamenos sebete theon. Alexamenos sebete theon. No padrão grego, sebete é o imperativo do verbo adorar, que daria uma tradução: Alexamenos adora a Deus. No entanto, uma vez que Alexamenos é nominativo e não vocativo, e que a escrita grega coloquial costumava levar a inúmeras inconsistências vocálicas, a maioria dos estudiosos concorda que sebete é uma variante de sebetai, que daria a tradução: Alexamenos adora o seu Deus. Notamos aqui que a imagem trata-se de uma zombaria aos cristãos, onde se coloca Cristo de forma jocosa com uma cabeça de burro. E Alexâmenos seria o jovem zombado pelos colegas. Tertuliano, que escreveu no final do século e início do terceiro século, ressalta que a acusação de ser adoradores de uma divindade de cabeça de burro, que pesava sobre cristãos e judeus. Ele também menciona um apóstata judeu que usava uma caricatura de um cristão com orelhas e cascos de burro, intitulado O Deus dos Cristãos Gerados por um Burro. Pensou-se também no asno na viagem a Belém e no Domingo de Ramos, assim como se sugeriu uma aproximação com cena passagem escabrosa do asno de ouro, de Apuleio, em que o animal desempenha o papel de genitor. O poder de invenção do povo não conhece limites e exerce-se com gosmo no âmbito do absurdo. Alguns estudiosos contemporâneos, como J. Manguet Terra, acreditam que estamos diante de uma evidência mais marcante da existência de Jesus Cristo como líder religioso. A resposta de Alexâmenos. Na sala ao lado, em outra inscrição de uma mão diferente, lê-se em latim Alexamenos Fidelis, que significa Alexamenos é fiel, ou Alexamenos o fiel. Isso foi interpretado como uma resposta do próprio Alexamenos ou de um terceiro, para a zombaria do grafite acima mencionado. Bom, olhando para o grafite de Alexamenos, tem algumas coisas muito interessantes da gente frisar. Primeiro, quem fez aquele desenho, ele reproduz Jesus numa cruz. Ele não reproduz Jesus numa estaca, como dizem as testemunhas de Jeová, mas sim numa cruz. Outro ponto interessante é que quem fez o desenho, provavelmente, ele simplesmente desenhou aquilo que ele via, né? Claro que ele não concordava com aquilo, e ele fez um desenho ali tirando um sarro, né? Zombando ali de Alexâmenos, que provavelmente era um cristão ali que vivia junto com eles ali, né? Na mesma região. E ele reproduz ali Alexâmenos de joelhos, e ele coloca escrito em grego: Alexâmenos adorando o seu Deus. Então, qual é a conclusão óbvia que a gente chega? Quem fez esse desenho via Alexâmenos nos seus rituais de fé. Então, ele foi e reproduziu ali de forma
tirando um sarro, zombando, mas ele reproduziu simplesmente o que ele via, né? Então, o que a gente conclui com isso? Primeiro, que Jesus foi crucificado, segundo o grafite de Alexâmenes. Segundo, os cristãos primitivos entendiam que Jesus era Deus. Terceiro, os cristãos primitivos adoravam a Jesus. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se caso você discorda de algo que eu disse aqui, ou se caso você tem alguma informação adicional sobre o grafite de Alexâmenes, coloque nos comentários para que a gente possa discutir aí de forma educada, certo? Bom, eu desejo a você que você continue sempre buscando a verdade.